Nós vimos que Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Já vimos isso. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Repetindo, ele honrou plenamente. A gente até honra, mais ou menos, né? E tem uns sem vergonha que nem honra e acha que honra, entende? Mas assim, mesmo que a gente se dedique, a gente não tem como falar que honra plenamente. Se você tem, depois me dá a dica, mas eu não tenho, entende? Porque assim, eu dou um passo para frente e 2 para trás, né? E se você não viu o meu passo para frente, pelo menos os 2 para trás você já viu. Você pode não ter me contado, mas já viu. E aí nesse caso, observa bem que assim, ele honrou e cumpriu plenamente. Cumpriu plenamente a lei divina e revelou, certo? Ou seja, mostrou para nós e obedeceu toda a vontade de Deus. Ou seja, revelar a vontade de Deus, você pode fazer. Você está aqui na escola dominical, você abre a revista e você começa a falar para a gente. Você vem aqui domingo à noite, você abre a Bíblia e começa a falar para a gente. Você pega a guitarra, você pega o teclado, você pega a bateria e começa a falar para a gente. Revelar é tranquilo. Revelar eu posso, você pode. Agora aqui diz que Jesus revelou e fez o que mais? Revelou e? Quem está com o texto aí? Honrou e cumpriu plenamente a lei. Revelou e? Cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu. Revelou e obedeceu. Entende? Ele não apenas contou para a gente, ele fez o que era para ser feito. Não sei você, gente, falar para mim é super fácil. Ó, para mim é tranquilo. Fulano, você não pode mentir. Oh, é muito mole fazer isso. Eu fico olhando os críticos de internet, é mó barato, né? Aí o pessoal, um falando do outro, não, você viu fulano? Fulano fez aquilo, Beltrano fez aquilo. Pega um bonito ali e joga ele no calor do fogo para ver. Entende? Falar, gente, papagaio fala. Imagina eu. Agora aqui ele revelou e obedeceu. Aí pensa bem, Jesus obedeceu. E eu não quero obedecer, mereço uma coça. Até porque lá no céu não tem eca, né? Deus continua repreendendo e castigando a todos quanto ama. E a dica para não apanhar é ser, pois, zeloso e arrepende-te. Entende? Aqui, Brasil, a gente, né, tem um pano aí para dar uma aliviada. Não, imagina, tal. Deus te entende, Deus sabe. Eu costumo brincar dizendo que depois que a gente aprendeu a orar, Senhor, tu sabes, a gente não quer outra vida, né? Tu sabes, né? Deus sabe mesmo. Ele tem os olhos como chama de fogo. E aqui a gente vê que ele revelou e obedeceu toda. Algumas coisas eu até obedeço, mas aqui ele obedeceu toda a vontade de Deus. E aí vamos para o texto bíblico. Isaías 53. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai precisar revezar. Espera aí. Deixa eu ver. Isaías. Espera aí. Vamos lá então. Cada um lendo um versículo, por favor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo perante ele e como raiz que sai da terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens dores, experimentados em trabalho, e como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Era Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflitos feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meu Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A opressão e o juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado na terra dos viventes da transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o queimar, quando ele se puser como oferta do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e será satisfeito. Meu servo, o justo com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu lhe darei seu punhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele depois. Portanto, derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores recebeu. E teve um momento aqui, quando o Reginaldo leu, ele fez uma entonação, quando falava sobre homem de dores. Não sei se ele fez de propósito, mas aí eu fico pensando, né? Todo mundo diz que é cristão, né? E o cristão é seguidor de Jesus. Homem de dores. A gente às vezes, né? Por causa de um cisco no olho, a gente começa a reclamar. Eu costumo brincar dizendo que a maioria das nossas reclamações e das nossas murmurações são problemas que todo mundo tem. Não é um problema de perseguição ao crente. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Ah, pastor, a minha sogra me persegue. Alguma coisa você deve estar fazendo de errado, porque problema com sogra não é um problema de crente, é um problema de relacionamento. Agora, por exemplo, você paga as suas contas e alguém ainda assim pega a tua casa, pega os teus bens, só porque você é crente. Não sei quantos lembram aqui dos nossos estudos nas 7 igrejas de Apocalipse. Então, o pessoal passava por isso. A gente não. O problema que a gente tem, por exemplo, eu brinco com a Gisélia, mas eu não brinco com a Gisélia porque eu sou crente. Eu brinco com a Gisélia porque eu vacilo. É simples, que ela não me ouça, senão vai usar isso contra mim. Percebe a situação? Então, no caso dele, não, ele era homem de dores. As pessoas não faziam caso do que ele falava. Eu não sei você, mas imagina a cena. Você traz algo para orientar o seu filho, o seu pai, ou você é líder de um ministério, você traz uma orientação para a sua equipe, e a pessoa faz aquela cara de que está escutando, mas faz totalmente diferente do que você falou. Não dói? Agora imagina Jesus, pô. Imagina alguém que vem do céu para trazer uma orientação para mim e para você, e a gente, pô, fulano, você viu o Big Brother ontem? Cara, Jesus está falando, beleza, já escutei, já sei como é que é, mas e aí, como é que foi? Então imagina, não fazer um caso do que ele falava. Homem de dores, as pessoas olhavam para ele e queriam afastar, porque assim, ele não tinha aquela aparência do tipo assim, uau, pô, é legal olhar para ele, a boa pinta que ele é. Não era bem isso. Foi contado entre os transgressores, ou seja, o Filho de Deus, ele é colocado num lugar como se fosse bandido. Não, pensa na cena. Por exemplo, se você é acusado de alguma coisa sendo inocente, como é que você se sente? E aí? Alguém fala assim, não, ó, foi fulano que pegou o guarda-chuva da irmã e levou para casa. Aí a irmã já vem cuspir marimbondo em cima de você. Você pegou meu guarda-chuva? Porque Satanás é mais ou menos assim que ele faz, né? Assim, primeiro, a pessoa não viu, mas acha que viu, mas fala com certeza. Aí o outro só escutou o que o outro falou, mas ele tem certeza plena que o que o outro falou é verdade, e ele já vai para a briga,
E o que acontece? Imagina você quando é julgado injustamente, como é que você se sente? Não, fulano falou para mim que você fez isso. O certo seria você fazer o quê? Ou perguntar para conferir, ou deixar para lá. Entende? Eu pelo menos, eu tenho essa máxima comigo, que é o seguinte: ó, fulano falou isso. Bem, eu acho que se o fulano quisesse me ajudar, ele falaria comigo. Se ele não falou comigo, então não vou tocar para frente. Acabou. Agora observa bem aquela questão de Jesus ser tratado desse jeito. E aí todo mundo olha lá e é entre dois criminosos. Como assim? Ele é mais um. É mais um. E aí um cara do lado dele fala assim: pô, se você fosse alguma coisa, você sairia daí e ainda me tiraria a gente daqui. Jesus não discute com ele. Mas o outro que tem aquela atitude: olha, eu sei quem o Senhor é, me ajuda, hoje mesmo. E aí eu aprendo muito com Jesus, gente. Se sou eu na cruz, primeiro que eu já ia estar discutindo com o Pai, né? Pô, Pai, passamos a eternidade toda junto. Aí eu venho para cá por causa dessa raça aí. Eu venho aqui para pregar para ser miserável. Pô, os caras cospem na minha cara, os caras me batem, os caras me prendem, os caras me colocam numa cruz. Aqueles fedorentos lá que estuda a Torá, que estuda a lei, não sei o que lá, estão tudo zombando na minha cara. E esse desgraçado desse criminoso aqui, ele ainda está jogando. Olha só, o cara está aqui na pior, igual a mim, o cara ainda está jogando na minha cara. Jesus não faz caso disso, gente. Olha quanta coisa a gente tem que aprender. Jesus não dá confiança. Não pensa bem, por muito menos a gente não bate boca, por muito menos a gente não fica chateado, por muito menos a gente não fica triste, a gente não desanima. Me dedico tanto, eu não mereço isso. Puxa vida, mas eu, né? Não, Jesus está quieto. Aí quando aparece alguém dentro do propósito, lembra-te de mim. Percebe? Ele não deu atenção para o brigão, como diria minha falecida mãe, para o arengueiro, né? Ele não dá confiança para o brigão, ele dá confiança para o quebrantado. Quando o quebrantado fala assim: me dá uma chance, Jesus, eu te dou uma chance. Percebam que Jesus não desperdiça energia, ele não desperdiça. A gente deveria aprender isso com ele. Às vezes a gente gasta horas numa discussão inútil e não faz um esforço necessário por algo que vale muito mais a pena. Foi como eu falei lá na assembleia da associação, né? Então eu estava falando isso. Eu estou lembrando aqui de um diácono lá da Boas Novas. Isso aí, pastor. Como é que agora eu não lembro agora como é que ele falou, mas uma coisa do tipo: lembrei, deu um sacode. Eu falei: que isso, irmão, estava pregando. Não, sacode no bom sentido. Então o que acontece? Que eu estava dizendo o seguinte: enquanto a gente ficar nas nossas assembleias, tem gente morrendo, tem gente indo para o inferno, tem famílias sendo destruídas, e a gente desperdiçando energia. Jesus não desperdiça energia com o brigão. Jesus concentra energia com o quebrantado. Que a gente possa observar isso. Vamos aprender mais com Jesus. Perdão, acabei pegando o caminho da pregação aqui, desculpa aí. Então, o espírito da Gisele saiu, volta no espírito da Gisele. Então, aqui a gente tem, né, eu falei sobre as pessoas não faziam caso do que ele falava. A gente viu que ele foi contado entre os transgressores, as pessoas afastavam o olhar dele, mas o versículo 11 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. É aquela questão de minha vida transformada, sua vida transformada, pessoas libertas, a gente no céu, os irmãos que foram dessa igreja que já estão com o Senhor, os irmãos que vão estar com o Senhor, a gente na eternidade. E aí ele olhando para a gente: foi por causa de vocês, foi por causa de vocês que eu aturei o que eu aturei, foi por causa de vocês que eu sofri o que eu sofri, foi por causa de vocês que eu escutei o que eu escutei, foi por causa de vocês que eu recebi o desprezo que eu recebi. Valeu a pena porque o meu penoso trabalho trouxe vocês para cá como resultado. Poxa, gente, quando eu penso que assim, eu custei isso tudo, o mundo pode não me valorizar, ninguém pode me valorizar, mas eu falo: meu Deus, alguém tão importante fez isso por mim. E aí a gente observa também o outro texto. Deixa eu ver aqui.
Mateus 5,17. Quem pode ler, por favor? Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim adornar, mas cumprir. Então a gente percebe que Jesus veio para cumprir, ou seja, ele veio para mostrar como era para se fazer. Enquanto os religiosos criavam várias regras, você vê que, por exemplo, Deus dá as ordens a Moisés, e aí o pessoal começa a criar um monte de regra. Não, isso pode, isso não pode, não sei o que lá, pode, não sei o que lá. Aí eles querem fazer pegadinha com Jesus, chama-se pergunta capciosa. A pessoa sabe a resposta, mas ela está te perguntando para te pegar. Fizeram isso com Jesus, né? E aí nisso, Jesus vai lá, de boa, sem aborrecimento, sem nada, aquela coisa todinha, e responde. E ele deixa muito claro: olha, eu não vim para dizer que não está valendo, eu vim para cumprir. Mas quando aquela mulher é flagrada em adultério, o que o pessoal fala? Ó, Moisés diz que tem que apedrejar. E tu, o que dizes? Meio que assim, você vai ser contra Moisés? Jesus não bateu de frente com a lei, mas Jesus falou: quem é que não tem pecado? Quem não tiver, taca a pedra. Ainda bem que Jesus não falou isso no Brasil do século 21, né? Porque se Jesus fala isso hoje em dia, eu acho que ia ter um monte de crente hoje tacando pedra no irmão que pecou. Então aí você olha, por exemplo, para aquela situação, o pessoal abaixa a cabeça com aquela ideia assim: realmente é para tacar pedra, mas nenhum de nós tem condições, nenhum de nós tem capacidade para chegar e tacar pedra. Então Jesus cumpriu, ele obedeceu, ele fez acontecer. E o último texto, Hebreus 5, cada um lê um versículo, tá? Versículo 7, 8, 9 e 10. Fora o dia da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e sendo sido ouvido por causa da sua reverência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pelo poder chamado como sumo sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque. E aí, sabe, gente, eu não sei vocês, mas assim, eu sei que é um estudo, mas principalmente quando a gente leu aqui Isaías 53, eu fiquei bastante tocado no meu coração. Porque você olha para a pessoa de Jesus, você fica apaixonado, sabe? Porque você fala assim: meu Deus, como é que alguém tão grande pode se portar com alguém tão pequeno quanto ele? Sabe, quando eu fico pensando nisso, sabe, a respeito, né, de algumas situações, eu fico pensando: meu Deus, eu sou um pastor, eu sou crente, eu sou evangélico há não sei quantos anos, sabe, e assim, e eu faço tanta coisa errada, eu erro tanto, eu falho tanto, né, e ainda assim eu sinto, né, quando alguém não me trata com consideração, quando alguém não me respeita, quando alguém não é legal comigo. Eu fico pensando: gente, Jesus está num nível totalmente diferente, sabe? Aí Jesus, ele age daquele jeito, sabe, e agindo daquele jeito assim, sabe, pensando em mim, pensando em você. Eu não sei, sabe, se você consegue entender a minha emoção aqui. E aí eu lembro do salmista, né? O que eu daria ao Senhor? O que eu posso fazer por alguém assim? E a gente verifica, né, que está dizendo que nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações. Ou seja, o Filho de Deus aqui na terra orava, e orava com clamor e lágrimas. Por exemplo, a gente está chateado, e aí reclama, fala com um, fala com o outro. Ele não, ele ia para o joelho e se desmanchava diante do Pai. Olha quanta coisa a gente tem para aprender com ele, né? Então, sabe, aí você olha para cá, né, e observa o seguinte, deixa eu ver aqui, meu Deus, peraí, olha só, separa aí
Ai, meu Deus. Eu ia falar do cantor cristão, mas eu estou sem cantor cristão aqui, eu vou ficar enrolado. Né? Eu lembrei do Foi na Cruz. Tem gente com cantor cristão aí? Quem achar o número, separa aí, enquanto ele vai fazendo o pós-lúdio para a gente terminar. E aí nisso, ainda, né, aqui, ó, clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Então é aquela questão de que assim, olha, lembra, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Meio que assim, eu sei que vai ser brabo passar por isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí nisso, a gente vê aqui, né, o versículo 7, ainda chega a dizer, né, foi ouvido, né, quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Meu Deus do céu, eu nasci há 48 anos. Eu sou crente há pouco mais de 20 anos. E eu até hoje ainda não obedeço como deveria. Quantas vezes eu me rebelo? Às vezes por causa de um crente eu me torno negligente. A gente se dedica. Aí de repente alguém faz um negócio, não vou fazer mais não. E aí você vê o Filho de Deus, cara. O Filho de Deus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Sofreu na própria carne. Obedeceu aqui, ó, no chão da gente. E aí o versículo 9, sendo consumado, e sendo ele consumado, destruído, sugado, eliminado, morto, sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, ele foi destruído como uma semente que se desmancha na terra, para a gente brotar em novidade de vida, para a gente estar aqui, para a gente estar glorificando a Ele. Eu pelo menos, sabe, eu estava pensando ontem, eu comecei a fazer uma oração só de gratidão, sem pedir nada. E aí teve uma hora que eu falei assim: Senhor, obrigado, porque se não fosse o Evangelho eu seria muito pior, talvez estivesse até morto, irmãos. Mas o Evangelho entrou na minha vida, porque Jesus foi destruído para eu ser restaurado. E aí o versículo 10 diz: chamado por Deus sumo sacerdote, ou seja, alguém que está intercedendo por mim e por você agora. Olha lá, Robert lá, olha aquele cabeçudo, errou de novo naquilo, vamos ajudar esse cara. Ah lá, ele está pensando em desistir, está pensando em desanimar. Ah lá, ele está triste. Ah lá, está igual Sirina lá, está revoltado. Mal sabe ele o que vai acontecer semana que vem. Estou brincando, Jesus, o Senhor não está fazendo isso comigo não. Então o que acontece? Aí nesse caso, né? Gente, não sei se dá para perceber. Coisa boa saber que tem alguém orando por você, sabendo pelo que você passa. Então, sabe, vamos cantar esse hino, né, com essa meditação, né, e adoração a Ele. Os irmãos podem ficar de pé?